Olá, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de geografia de hoje. Hoje, dia 27 de maio de 2021. Para isso, vocês devem pegar o livro Buriti mais Geografia e abrir na página 76. Nós vamos trabalhar até a página 79. Primeiro, vocês vão observar a página 76 e a página 77. Vão pensar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo. Vamos ler? Feliz Dia Mundial da População. Celebra a diversidade da população brasileira. Então, aqui nós temos vários brasileiros. Está vendo que eles são muito diferentes? Isso mesmo, isso se chama diversidade. E é muito legal a gente ver que nós somos diferentes, né? Vamos ler aqui na página 77. No dia 11 de julho, comemora-se o Dia Mundial da População. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com a finalidade de alertar sobre a importância das questões populacionais no contexto dos planos de desenvolvimento dos países. Vamos pensar um pouquinho nessas três perguntas aqui? Atualmente, nosso planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes. Quantos habitantes tem o Brasil? Vocês sabem quantos habitantes tem o Brasil? Se não sabem, daqui a pouco vocês vão descobrir. 2. O mundo é formado por diferentes povos, cada um com características e culturas próprias. Quais povos contribuíram para a formação da população brasileira? Você sabe? Não? Então, vocês também vão descobrir nas próximas aulas. 3. De que modo esses povos influenciaram os nossos costumes? O que será que eles trouxeram para a gente, que a gente aprendeu e a gente faz até hoje? Vocês sabem? Quem não sabe, então presta bastante atenção que as aulas daqui em diante nós vamos descobrir um pouquinho de cada uma dessas perguntas que eu fiz. Vamos para a página 78? Capítulo 1. Todos nós fazemos parte da população. População é o conjunto de habitantes de um lugar. Todos os habitantes do Brasil, por exemplo, formam a população brasileira. Observe no gráfico abaixo os países mais populosos do mundo e, em seguida, localize-os no planisfério. Vamos lá, aqui temos nomes de países que são os mais populosos do mundo. Essa informação é de 2015, tá bom? De 6 anos atrás. Nós temos aqui em primeiro lugar a China. Olha só. Vocês conseguem ler esse número bem grande? Tentem aí, hein? Índia fica em segundo lugar. Estados Unidos em terceiro, a Indonésia em quarto, o Brasil, olha só o nosso país, em quinto, o Paquistão em sexto, a Nigéria em sétimo, em oitavo, Bangladesh, em nono, Rússia, em décimo, o México. Lembra que eu falei do número grandão? Nós vamos olhar aqui as ordens e classes dos números para a gente descobrir que número é esse. Vamos lá? Aqui nós temos unidade, dezena e centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O número 6, unidade de milhão, 7, dezena de milhão, o 3, centena de milhão. E aqui no número 1, nós temos a unidade de bilhão. Vamos tentar ler o número então? 1.376.048.943 habitantes. Olha que número grande, olha a quantidade de pessoas que vivem lá na China. E isso baseado em 2015, tá? Pode ter aumentado, pode ter continuado do mesmo jeito ou diminuído. Isso vai depender da quantidade de pessoas que nascem e morrem, certo? Na Índia, vamos tentar ler o numeral? Olha só, tem a mesma quantidade de ordens da China, então nós podemos começar com bilhão, tá? 1.311.050.527.
Bastante também, né? Olha aqui os Estados Unidos. Tem as ordens das classes das unidades simples, da unidade de milhar e do milhão. Não tem bilhão, tá vendo? Então, nós vamos ler 321.773.631. Então, vocês podem aí treinar matemática, mas o importante agora é a gente perceber que tem países que tem bastante gente vivendo lá, tá? Então, nós vamos voltar aqui ao foco dos países mais populosos do mundo. Olhou, vai ver aqui aonde eles estão e nós vamos responder as perguntas 1 e 2. De acordo com o gráfico, quais são os países mais populosos que o Brasil? Então, nós estamos aqui, o Brasil está em quinto lugar. O Brasil tem 204.900.000 habitantes. Quais são os países mais populosos que o Brasil? Então, são os que estão acima dele. Escreva aqui, tá? Número 2. Em que continente se localiza a maior parte dos países mais populosos do mundo? Então, olha lá, quais são, né, os mais aqui, que são os mais populosos. Qual é o continente em que eles são localizados? Coloca aqui, tá? Na página 79, nós vamos ler o texto. Quantos somos? A primeira contagem oficial da população brasileira foi feita em 1872. De acordo com essa contagem, viviam no país cerca de 10 milhões de habitantes. Em 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE registrou pouco menos de 191 milhões de habitantes. Em 2015, pesquisas realizadas pelo IBGE indicaram uma população numerosa, aproximadamente 205 milhões de habitantes. Somos atualmente o quinto país mais populoso do mundo. Observe o gráfico abaixo. O aumento da população brasileira entre 1872 e 2015. Então, aqui nós temos um gráfico. Aqui nós temos a quantidade de pessoas em milhões, tá? E aqui na horizontal nós temos os anos de 1872 até chegar em 2015. Olha só como foi crescendo a população brasileira. 3. Em sua opinião, o que faz aumentar a população de um país? Por que será que aumenta muitas pessoas? Olha só, em 1872, tinha 10 milhões. Depois de passado muitos anos, foi aumentando bastante e nós já chegamos em 2015 perto de 205 milhões. Por que será que cresce? Escreve aqui, tá bom? Vamos lembrar que esses dados são em 2015, nós estamos em 2021. Eles fazem essa contagem da população de 5 em 5 anos. O IBGE tinha que ter feito o censo demográfico o ano passado, mas por conta da quarentena e por conta de recursos financeiros, eles não conseguiram fazer o censo em 2020. E estão aí votando e decidindo se eles vão conseguir fazer esse ano ou não. Então a gente aguarda, né? Porque a gente tem que saber certinho a quantidade de pessoas na população brasileira. Para que isso? Nós vamos aprender nas outras aulas, mas eu já vou dando algumas dicas aí para vocês. Conforme a quantidade de pessoas, os governantes do país, dos estados, dos municípios, eles fazem projetos para ajudar a população, tá? Se eles não sabem quantos nós somos, como eles vão saber a quantidade de ajuda ou de projetos sociais que eles podem fazer para a gente, né? Quantas vacinas, casas, quantas partes têm que ajudar. Eles precisam saber quantos brasileiros tem no Brasil, não é verdade? Então, essa foi a aula de geografia de hoje e nas outras aulas a gente vai voltando nesse assunto e vai aprofundando mais.
Qualquer dúvida pode me chamar no grupo ou na plataforma. Até amanhã. Beijo!